Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um curso sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, esse curso ele está direcionado aí para o concurso do Tribunal de Justiça, que deve sair em breve nesse ano de 2022. Vamos iniciar o nosso curso passando, então, pelos principais pontos, tá? Do regimento, pontos esses que já caíram em outras provas, em provas anteriores, e naquilo que é de mais importante a se saber dentro do regimento interno do Tribunal de Justiça, tá bom? É claro que assim que o edital sair e os pontos específicos forem publicados, né? Aí é possível saber exatamente o que é preciso, aonde direcionar esse nosso estudo, tá? Por enquanto, vamos, então, fazer aí uma abordagem daqueles principais pontos que podem ser cobrados para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ok. Muito bem. E comecemos, então. Ok, acho que agora deu, né? Cheguei no ponto. Vamos lá, então, vamos começar. Bom, o que a gente precisa saber, então, sobre o regimento interno? Eu sou a professora Flávia Baracho, e vamos lá. Bom, antes de a gente falar exatamente sobre as regras, sobre o que está ali dentro do regimento, eu gostaria de passar um pouquinho, que a gente se situasse um pouco aonde está o Tribunal de Justiça dentro do Poder Judiciário, tá? Bom, o Poder Judiciário, e aqui a gente vai falar sobre a justiça comum, não sobre a justiça especializada, né? A justiça especializada aí a gente sabe que é o TRE, né? Que é a justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar. Não estamos falando sobre a justiça especializada, mas sobre a justiça comum, tá? O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele é um órgão que faz parte do Poder Judiciário da Justiça Comum, certo? E aí nós temos aí um organograma que nos conta, resumidamente, como que funciona esse Poder Judiciário. Na primeira instância, a gente tem ali os juízes, né? Tanto os juízes estaduais, que é a Justiça Estadual, são os juízes de direito, quanto a Justiça Federal, onde estão ali os juízes federais, tá? Isso aí é o órgão de primeira instância, certo? Bom, um caso, um processo, ele inicia lá, em sua regra. Existem processos de competência originária que já iniciam lá no tribunal, mas em sua regra, os processos iniciam-se na primeira instância. Bom, o juiz sentenciou, qual que é o próximo passo? Claro que a parte querendo, esse processo, ele pode subir em recurso à segunda instância, onde estaremos, então, onde estarão, então, os tribunais. Olha lá. Na segunda instância, nós temos o Tribunal Regional Federal, certo? Nas causas ali federais, da Justiça Federal, e temos, então, o Tribunal de Justiça, que faz parte da segunda instância, tá? Quem compõe, quem é o competente ali para decidir aquele recurso? São os desembargadores, são eles que compõem os tribunais, tá? O Tribunal de Justiça, ele é um órgão superior do Poder Judiciário que é estadual, tá certo? Bom, acima dos tribunais, acima da segunda instância, o que nós temos? Nós temos os tribunais superiores. E aí a gente está falando, então, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ocupado aí pelos ministros, né? Bom, a gente sabe que existem competências específicas para que um recurso chegue ao Supremo Tribunal Federal e outras competências específicas que cheguem ao Superior Tribunal de Justiça. O que é importante aqui, que eu quero passar para vocês, assim, de uma forma geral, é isso.
é aonde está situado o Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, ele é um órgão superior de segunda instância dentro do Poder Judiciário Estadual, certo? Onde é a sede do Tribunal de Justiça? Quando a gente fala Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, onde é a sede? Aonde ele fica? O prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ele tem sede na capital, em Belo Horizonte. Tá? Mas qual que é a jurisdição? Ou seja, ele é competente ali, as decisões proferidas, elas têm competência, validade ali, eficácia, aonde? Em todo o território do Estado. Tá? É em Minas Gerais, a jurisdição é feita no Estado de Minas Gerais. Tá? Qual que é o tratamento que se dá ao TJ? O tratamento que se dá ao Tribunal de Justiça é de egrégio tribunal, tá? O egrégio tribunal, o lendo tribunal. Mas o regimento, ele fala o egrégio tribunal. E os seus membros são os desembargadores. E aí os desembargadores têm também um pronome de tratamento de excelências, certo? O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, segundo o regimento interno, atualizado em outubro de 2020, e o tribunal ele é composto por 150 desembargadores. Tá? Esse número, 150 desembargadores, ele vem fixado na Lei de Organização e Divisão Judiciária. Essa lei também cai no concurso e ela vai ser estudada no momento oportuno, em outro curso, tá bom? Mas é importante nós sabermos aqui que o Tribunal de Justiça, ele é composto por 150 desembargadores. Desses 150 desembargadores, nós temos o presidente, o vice-presidente, os vice-presidentes, atenção, porque no Tribunal de Justiça nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro vice-presidente, mais o Corregedor-Geral de Justiça. Presidente, os 3 vices e o corregedor, em número de 5, compõem o cargo de direção do Tribunal de Justiça, certo? E quais são os órgãos que compõem o Tribunal de Justiça? Nós temos o Tribunal Pleno, que é esse conjunto de desembargadores, ou seja, são 150 desembargadores, tá? Que se reúnem em sessões solenes, extraordinárias, são sessões especiais, tá? Em que eles são convocados. E o Tribunal Pleno, ele é presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça, tá bom? Além do Tribunal Pleno, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. Nós temos aí o órgão especial, que é composto por 25 desembargadores, tá certo? Observado aí o 5º Constitucional. A Corregedoria Geral de Justiça, as sessões cíveis, tá? As sessões cíveis aqui é presidida pelo primeiro vice-presidente, sendo que nós temos 2 sessões cíveis, né, que é a primeira e a segunda, tá? Aqui no nosso slide está descrito exatamente quem compõe a primeira sessão, né, que vai da primeira à 8ª Câmara Civil, mais a 19ª, compondo aí, é um membro de cada Câmara, então dão 9 desembargadores, e na segunda sessão civil é a mesma coisa, é um membro de cada Câmara, né, que é eleito, compondo aí 11 desembargadores, porque eu tenho membros da 9ª à 18ª, mais a 20ª Câmara Civil, tá bom? O grupo de câmaras criminais, são 3 grupos, aí na competência criminal, na esfera, né, da competência criminal, nós não temos sessões cíveis, não são sessões, não se denomina assim, denomina grupo de câmaras criminais, certo? Temos também as câmaras cíveis. Cada câmara é composta por 5 membros, certo? Sendo que o presidente daquela câmara, preste atenção, não é o presidente do Tribunal de Justiça, é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, ele é o mais antigo, tá? Ali,
há um sistema de rodízio para que todos os membros da Câmara passem pela presidência, ok? O presidente da Câmara tem aí um mandato de 2 anos. Agora, é muito importante haver dado a recondução exatamente para que passem por todos os membros da Câmara, certo? Hoje, atualmente, são 20 câmaras cíveis. Foi criada recentemente mais uma, que é a 21ª Câmara Cível. Vai ser uma Câmara especializada no Tribunal de Justiça. E temos também as câmaras criminais, que são no número de 8 câmaras criminais, ok? Temos também os conselhos, o Conselho da Magistratura, composto por 10 desembargadores, sendo que 5 deles são os cargos de direção, os outros 5 são eleitos, tá? E não integrantes do órgão especial, ok? O órgão especial, quem já participa do órgão especial não pode ali participar, então, do Conselho da Magistratura. Temos as comissões permanentes, em número de 12, e aí a gente tem sobre o regimento interno, comissão de recepção de autoridade, de ética, de segurança, de orçamento, de planejamento. Temos, então, comissões permanentes, tá? Essas comissões, elas funcionam também, a sua composição, ela acompanha aí o mandato do presidente, dos cargos de direção. Nós temos o Conselho de Supervisão e Gestão de Juizados Especiais, a turma de uniformização de jurisprudência dos juizados especiais, tá? As comissões temporárias, que aí elas são criadas, né, na necessidade, né, para algum assunto específico, e a ouvidoria judicial, que atende aí o público interno e externo ao Tribunal de Justiça, tá? Bom, mas o que a gente tem que saber exatamente sobre os cargos de direção? Como eu disse a vocês mais atrás, o cargo de direção ele é composto pelo cargo de presidente, de primeiro vice, segundo vice, terceiro vice e corregedor geral de justiça. São 5 os cargos de direção. Vice-corregedor geral, ele não é cargo de direção. Tá bom? Ele também vai ser eleito pelo Tribunal Pleno, ele tem as mesmas características aí dos outros cargos de direção, mas pelo regimento, ele não está incluído como um cargo de direção. Então, atenção nas provas. Vice-corregedor geral não é cargo de direção. Bom, como acontece, então, a eleição desses cargos, né? Dos ocupantes desses cargos? Eles são eleitos em sessão especial do Tribunal Pleno, na segunda quinzena de abril, nos anos pares. Flávia, tem que decorar isso? Tem que decorar isso, porque isso é o que cai nas provas de regimento. Então, é eleito em sessão especial do Tribunal Pleno, na segunda quinzena de abril, nos anos pares. O que significa que agora, por exemplo, em 2022, teremos eleição e troca de todos os membros do cargo de direção do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para início de mandato no primeiro dia de julho de 2022. Primeiro dia de julho, não, primeiro dia útil de julho, perdão, primeiro dia útil de julho dos anos pares, no caso nosso agora, do ano de 2022, tá? Eles são eleitos para um mandato de 2 anos, tá certo? E caso haja vacância, o que é isso? Caso haja um cargo vago dentro do cargo de direção, seja ele qualquer motivo, deve-se, então, eleger de novo o desembargador para completar, então, o biênio restante, o biênio que falta para completar o seu mandato. Essa eleição ela ocorre no prazo de 10 dias aí a contar da vaga, ok? A posse desses cargos de direção é realizada em sessão solene no Tribunal Pleno. E no termo de posse, o secretário faz a leitura, o presidente assina aquele termo de posse, né?
mais os empossados. Então, é o presidente né, o último presidente, ali que está terminando o seu mandato, mais os empossados, certo? E nesse compromisso de posse, o desembargador eleito, ele vai aí prometer, né, que vai desempenhar, vai cumprir seu papel, vai obedecer aí a Constituição, respeitando sempre a Constituição Federal, do Estado, leis e regimento interno. É possível, é facultado, é uma opção do empossando inserir aí expressões como sob a proteção de Deus, antes do verbo desempenhar. E a posse de desembargador comum, Flávia? Gente, a posse de desembargador comum, diferentemente da posse dos desembargadores eleitos para cargo de direção, ela acontece no órgão especial. Então, não é no tribunal pleno, é no órgão especial. É possível acontecer no tribunal pleno? É. É possível acontecer no tribunal pleno, como também no gabinete do presidente. Mas a regra é posse de desembargador comum em sessão solene do órgão especial. Muita atenção a isso, por favor, tá? Sendo que esse presidente, se ele não puder comparecer, se esse desembargador não puder comparecer ao ato de posse, ele pode fazer-se representar por um mandatário, tá bom? Mas aí deve-se comprovar, então, a força maior ou enfermidade.